O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Resposta dos espíritos. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Comentário do Espírito Miramês. A separação entre a alma e o corpo pode se dar antes que o corpo paralise suas funções orgânicas. Porém, isso é muito raro. Depende muito da situação psíquica do espírito. O mais das vezes, a chama espiritual permanece ligada ao fardo físico por horas, dias ou meses e até anos, chumbada aos restos mortais por provas ou por incapacidade de se libertar do próprio apego à vida física. Isso tem uma variação muito grande. Pode-se dizer que é de 0 ao infinito. Miramês continua nos dizendo: não existe uma desencarnação igual à outra. Os processos de desligamento dos laços têm variadas modalidades. Temos a dizer que na arte de Deus não existe violência. Os meios de ligar-se à vida corporal e desligar-se dela são regidos por leis que correspondem às necessidades da alma. Pois bem, nos estudos do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, aprendemos que a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Para além da sepultura, abre-se uma nova fase de existência. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. É o amor de Deus em nossas vidas, Paulo. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A morte é um fenômeno natural e inexorável. No entanto, é temida. O considerável número de pessoas que temem a morte decorre da ignorância que elas têm da vida no além-túmulo. Pois aí Kardec nos explica no livro O Céu e o Inferno que, à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que se não prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou má direção deste. E Kardec continua a esclarecer-nos dizendo: a certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição,
Dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender a que deve existir na terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. Voltemos ao comentário do Espírito Miramês. Sempre falamos da necessidade dos homens se prepararem no tocante à vida na Terra, porque a verdadeira moradia é a espiritual. Quantos sofrem duras provas ligados aos restos do corpo por muito tempo, por lhes faltar compreensão das leis divinas? Sofrem por ignorância, não é por faltarem escolas. Existem muitas que levam as almas a despertar, educando a si mesmas. A vida é, pois, uma escola, onde todos devemos aprender como viver. Os espíritos elevados descem de altas esferas por misericórdia de Deus, no sentido de ensinarem aos homens e espíritos, ainda humanizados nos seus instintos, a se libertarem da inferioridade. Eles sabem esperar a maturidade de cada um. Entre mentes, a melhor escola ainda é a dor. No estágio em que se encontra a humanidade, sofrer é salutar remédio para desprender-se. Regina, Paulo, aprendemos nos estudos da doutrina espírita que na desencarnação a criatura nunca está a sós. Entes queridos que antecederam a ela no além-túmulo podem ali se encontrar, aguardando ou auxiliando muitas vezes, na maioria das vezes, o processo de desligamento final. Os benfeitores espirituais, familiares ou não, e os especialistas nas operações de desencarnação auxiliam o espírito nessa grande transição. Pois bem, complementando as informações que vocês trouxeram até agora, Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo Desencarnação, nos relata e complementa que o esforço e abnegação dos mentores espirituais na desencarnação de determinadas criaturas é realmente digno de menção. Cooperadores especializados aglutinam esforços no afã de desligarem sem incidentes o espírito imortal do aparelho físico terrestre. Verdadeiras operações magnéticas são efetuadas nas regiões orgânicas fundamentais, ou seja, nos centros vegetativo, emocional e mental. Então, Paulo, tal como ocorre no plano físico, onde o renascimento na carne é mediado por profissionais da medicina e da enfermagem, no plano espiritual, a desencarnação é executada por espíritos especializados nessa tarefa. Isso mostra a dimensão da grandiosidade da obra divina do nosso Pai, né? Voltamos ao comentário do Espírito Miramês, que nos diz: assim como pode a alma desatar seus laços antes que cesse a vida orgânica, por evolução da alma, pode a vida orgânica cessar e o espírito ficar ainda por muito tempo preso aos restos carnais, de onde escapou toda a força vital dos órgãos. Assim como os pais têm o dever de preparar seus filhos para a vida na Terra, dando-lhes receitas que lhes possam assegurar uma existência melhor, o dever é o mesmo, ou maior, de prepará-los ante a vida espiritual, diminuindo, portanto, seus sofrimentos para o futuro, conscientizando-os da realidade da vida do espírito. Então, Regina, o espírito André Luiz relata-nos a desencarnação de Adelaide no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier, que conta a história, então, desta personagem Adelaide e da sua desencarnação, auxiliando a ação dos trabalhadores nos serviços preliminares em seus centros vitais. Apenas o rompimento do último laço fluídico foi feito por um
técnico, o benfeitor Jerônimo. Esse fato se deu devido à sua envergadura espiritual, assim como Miramês também citou. E como já citamos no começo do estudo, o contrário também se dá, ou seja, o espírito muito apegado à matéria dificulta seu desligamento do corpo, gerando sofrimento para si próprio. Comentário do Espírito Miramês. O espírito encarnado está preso às grades da carne, sujeito a inúmeros problemas que antes eram chamados de castigo e hoje, em certos meios, provações ou missões. Porém, é um aprendizado onde gradativamente vão se despertando os valores da alma. A alma, poderá, com o tempo, ascender para regiões superiores quando compreender as leis de Deus e passar a vivê-las. A vida física é breve e cheia de obstáculos por ser o calvário de quem sustenta o corpo. E é nessa engrenagem que aprendemos a escolher os nossos próprios caminhos e a corrigir as nossas deficiências. Amigos, embora algumas vezes cansativas as repetições, elas são necessárias para que introjetemos as lições, as verdades aprendidas através dos estudos da doutrina espírita. Pois é, Martinha, sabemos que na situação de encarnados estamos então presos à carne. Temos o véu do esquecimento e que aos poucos a vida vai nos apresentando o projeto, aquele projeto que nós mesmos traçamos para a nossa reencarnação futura. No plano espiritual, estudamos, no físico, nos graduamos. E é preciso passarmos pelas provas, obtendo então notas satisfatórias, porque se não tirarmos notas boas, voltaremos, refaremos a prova até que tenhamos aprendido e tirado então essa nota satisfatória para evoluirmos. Isso mesmo, Regina. Vejamos que hoje o conhecimento do Espiritismo e com a certeza da imortalidade da alma, já agimos diferente. No entanto, mesmo conscientes desse ir e vir, dessa imortalidade, encarnados, incorrimos em erros, tornando necessárias reciclagens sucessivas no plano terreno. As notas nem sempre saem tão boas, né, Regina, de primeira. Para obtermos plena aprovação, o caminho será longo e muitas vezes penoso, mas os trabalhos devem ser retomados com persistência, otimismo e muita fé. Exatamente isso, Martinha. Como nos disse Miramês, nossa vida aqui será um calvário de dor, mas se soubermos nos resignar aceitando-a como um instrumento para o nosso burilamento, sairemos fortalecidos, chegando ao mundo espiritual com o sentimento do dever cumprido. Trago novamente os comentários do Espírito Miramês, que nos diz: é bom que saibamos que não há somente os laços espirituais que prendem a alma ao corpo. Há, e sim, os laços psicológicos, que por vezes são mais difíceis de serem rompidos. A educação neste sentido é de grande valor. É por isso que o espírito renasce como membro de muitas famílias, participando de diversas nações, para que surja o desprendimento e se liberte. No seu livro Na Luz da Mediunidade, Terezinha Oliveira aborda os mistérios da vida, nos chamando à reflexão sobre a morte. Ela nos diz que morrer não é morrer, e sim desencarnar, pois que somos espíritos imortais e viveremos sempre. A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, em seu livro mais famoso de 1969, sobre a morte e o morrer, marcou o rumo do seu trabalho. E ela nos traz uma mensagem, não é, Regina? Sim, Paulo. Ela nos diz: o processo de desencarne é uma parte intrínseca da vida, tão natural e previsível quanto o nascimento. No entanto, enquanto o nascimento é celebrado, a morte se tornou um tema temido e evitado na sociedade moderna.
Podemos adiar sua chegada, mas não escapar dela. A morte não faz distinção, atingindo indiscriminadamente a todos. Nem mesmo as boas ações garantem a imunidade, pois tanto os virtuosos quanto os ímpios a enfrentarão. Aqueles que valorizam o controle sobre suas próprias vidas são os que mais se perturbam com a ideia de que também estão sujeitos ao processo do desencarne. Dessa forma, é necessário enfatizar, amigos, aqui que a morte não existe, como nos disse também a nobre irmã Terezinha Oliveira. Apesar da dor que possa nos envolver, é preciso que saibamos substituir o desespero por pensamentos de resignação e orações com mensagens positivas, junto de entes queridos que nos deixam pelo processo da desencarnação. Pois é, Martinha, assim, após a desencarnação, o espírito segue para o plano espiritual, onde revisa sua vida, as suas ações terrenas, enfrentando as consequências, então, das suas escolhas e atitudes, do seu livre-arbítrio, né? Esse período é uma oportunidade para crescimento espiritual, aprendizado e regeneração. Podemos dizer, então, que o processo de desencarne, portanto, é visto como uma transição importante que permite ao espírito progredir em sua jornada de evolução. Pois bem, eu complementaria então, voltando um pouquinho à fala da Martinha, quando diz que a Terezinha Oliveira informa que nós temos que saber substituir o desespero por pensamentos de resignação, até porque nós espíritas, já conhecedores da manutenção da vida, por ser a vida eterna, nós podemos, como diz a Martinha, ficar tristes, manifestar a dor pela partida de um ente que é querido, que significou muito para nós, que teve realmente, né, valor na nossa vida. Mas o desespero transmite a ideia de que nós não aprendemos exatamente o que seja a doutrina espírita, porque o desespero simboliza, em outras palavras, a falta de esperança. Ou seja, é como se entendêssemos então, pelo desespero, que tudo terminou aqui. Por isso, Paulo, é importante enfatizarmos, ao término do estudo, o quanto devemos estudar, o quanto devemos refletir sobre todas as questões estudadas e, mais que isso, aplicar no nosso dia a dia. Porque já nos disse Emmanuel que o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus deve ser conhecido, meditado, sentido e vivido.